Olá, meu nome é Rosimeire, sou aluna do curso de Pedagogia do Centro Universitário Internacional UNIT. Por motivo da pandemia em nosso país e do fechamento das escolas, venho mais uma vez, por meio deste recurso, orientado pela faculdade, realizar o estágio online do ensino fundamental, onde o plano que eu construí para esta aula, está voltado para a área da linguagem, tendo como tema a alfabetização dos anos iniciais para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental. A alfabetização é um processo de aprendizagem da leitura e da escrita de um sistema linguístico e da forma como usá-lo para se comunicar em sociedade. É uma relação entre o aluno e seu entendimento de mundo, ou seja, a alfabetização ela acontece muito bem antes dela entrar na escola, pois a criança ela já possui seu contato com o meio social. É através da alfabetização que o aluno ele será capaz de codificar e decodificar uma língua. E o que significa codificar e decodificar na alfabetização? Codificar é criar um código, ou seja, a escrita em si. E decodificar é compreender a leitura deste código, dessa escrita. Então, sabemos, né, que nós professores, nós na sala de aula, que a, a criança, no processo de alfabetização, ela está na descoberta da leitura, né, na criação da palavra, né, que chamamos de formação de palavras, nisso. E com isso, a codificação é um conhecimento importante para o aluno na alfabetização, pois a criança vai ser capaz de ter entendimento, né? Primeiro que a criança tem entendimento das letras para poder codificar, né? Criar esse código, e depois da criação desse código, ela vai decodificar, ou seja, ela vai entender o que ela fez, né? Então, deve-se entender que o objetivo da escrita, né, da codificação, é levar a leitura, que o objetivo da leitura é levar a fala. Então, o objetivo da alfabetização é levar a criança ao universo das letras através da ludicidade, porque sabemos, né, que a BNCC nos mostra claramente que, primeiro, a criança aprende, né, de forma favorável e agradável e positivamente através da ludicidade. Então, a criança vai adquirir os primeiros conhecimentos, né, através da ludicidade, para no ensino fundamental, principalmente no primeiro ano, reforçar o que ela viu na educação infantil. Porque sabemos que no contato da educação infantil que a criança vai ter percepção, vai ter o conhecimento das primeiras letras, dos números, né? Entre outras habilidades, entre outras coisas que no ensino vai adquirir futuramente. Então, é no ensino fundamental que isso será reforçado. E isso, segundo a BNCC, é que a gente vai continuar, né, através do trabalho lúdico, para a criança ter a capacidade de, né, principalmente no primeiro ano do ensino fundamental, ter a capacidade de adquirir, né, de distinguir desenho da escrita e elaborar a capacidade de distribuição das letras, né? É nesta fase que se desenvolve a comunicação oral e um sistema de escrita alfabética, porque sabemos que a criança só vai desenvolver a escrita, a leitura, quando ela passar pelo processo de conhecimento das letras, depois ela passa pelo conhecimento conhecimento cognitivo da alfabetização, para levar a essa fase. Então, mostrarei na prática, né, baseada no lúdico, que foi trabalhado, como foi dito anteriormente, que deve ser trabalhado na educação infantil e que deve ser levado para o ensino fundamental, como
a ludicidade e como a ludicidade na alfabetização é importante para o desenvolvimento da leitura e da escrita no ensino fundamental. Vamos lá? Primeira atividade. Materiais utilizados para essa atividade foram uma lata de leite, EVA para a confecção dessa lata, tampinhas de garrafa PET, onde confeccionada, tampinhas de garrafa PET confeccionada com letras para auxiliar nessa atividade. Qual o objetivo dessa atividade? Qual o objetivo dela? É fazer com que a criança tenha concentração, atenção, reconhecimento de letras, formação de sílabas, junção de sílabas e formação de palavras. Tudo isso de forma lúdica para que a aprendizagem da leitura e da escrita seja feita de forma favorável, divertida, principalmente para as crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Então, convidando as crianças para ficar em círculo, para que a lata passe de mão em mão e juntas cantando a seguinte música: passe a lata pela roda, sem deixar a roda desmanchar. Quem ficar com a lata, 4 letras irão tirar. A criança que ficará com a lata, quando a música terminar, terá que tirar 4 letrinhas da lata. 4 letrinhas da lata. 4 letrinhas da lata. Fazer o reconhecimento dessas letrinhas. Fazer primeiro o reconhecimento das letrinhas. Depois que ela fizer o reconhecimento das letrinhas, ela vai fazer a formação das sílabas primeiro. Né? Depois ela faz o reconhecimento das letras. Depois que ela fizer o reconhecimento das letras, ela vai fazer o quê? Depois de reconhecer as letras, ela vai fazer a junção das sílabas. Onde, depois que ela fazer o reconhecimento das letras, vai fazer a junção das sílabas. Depois que ela fizer a junção das sílabas, ela vai tentar fazer em voz alta a leitura para os seus demais colegas em sala de aula. Então, a criança vai olhar para a palavra e vai dizer K com S-A, casa. Não uma atividade legal para ser trabalhada no ensino fundamental, principalmente com as crianças que estão iniciando o processo de leitura e escrita. Então, o objetivo dessa atividade é que as crianças, por si, de maneira lúdica, através da ludicidade, aprendam de forma divertida a trabalhar com o processo de formação de palavras e com o processo de leitura e escrita. Então, foi feita essa atividade pensando no desenvolvimento cognitivo da criança, na capacidade de raciocínio, onde as crianças irão fazer essa formação, esse processo de leitura de forma positiva e agradável no ensino fundamental. Segunda atividade, formando palavras na caixa de sapato. Material utilizado, como vocês estão vendo, é uma caixa de sapato, a parte de cima de garrafa PET, onde irão ser colocadas tampinhas de garrafas, tampinha confeccionada com letras, para ser encaixado nessas parte de cima da garrafa PET, imagens, onde será utilizada para a formação de palavras. Qual o objetivo dessa atividade? É trabalhar o raciocínio das crianças na formação de palavras, a coordenação motora, o reconhecimento cognitivo da criança, utilizando imagens para que ela desenvolva a leitura e a escrita de forma
divertida e criativa. Chamando o aluno até a gente, até nós, o professor irá colocar a figura. A criança vai fazer reconhecimento desta figura, né? Aqui temos um cavalo, só temos cavalo. A criança vai olhar para as tampinhas que estão dentro da caixa, as tampinhas dentro da caixa. Fazer o quê? Elas vão o quê? Elas vão olhar para essas tampinhas e fazer a montagem, reconhecimento das letras primeiro. Depois a criança vai fazer reconhecimento das letras. Depois fazer reconhecimento das letras. Então, a criança vai fazer reconhecimento da imagem, depois vai fazer reconhecimento das letras e vai ver, olhar para a imagem, olhar para a palavra que ela formou, vai associar as sílabas, né? Primeiro vai associar as sílabas, depois vai fazer a leitura dessas sílabas e depois fazer a formação da palavra para que ela leia a palavra por inteira. Então, a criança vai ler, vai soletrar, né? Aqui é um cavalo. A imagem mostra que aqui é um cavalo. Aí a criança vai olhar aqui para as sílabas cavalo. Então, a criança vai tentar soletrar a palavra cavalo. Aí, novamente, o professor vai sugerir outra. O professor vai sugerir outra imagem. Você vai sugerir outra imagem, onde a criança vai associar a imagem fazer reconhecimento. Fazer reconhecimento das. Aqui ele sabe que aqui é uma bola. Então ele vai fazer o reconhecimento do quê? Da imagem. Vai dizer que bola como essa. O professor vai interagir junto com a turma. Dizer que aqui, bola, se começa com a letra B. Então, bo. Lá. Então, a criança vai fazer a associação primeiro. Vai fazer a associação das sílabas. Depois, a formação da palavra e próxima figura. Uma boneca. Então, a criança vai fazer o quê? Aqui sabe que a criança aqui sabe que é uma boneca. Ela vai fazer o quê? Associação. Junto com o professor, com o auxílio do professor. Vou fazer que boneca começa com a letra B. Então, ele vai procurar o B. Aí vem o O. O A. Então, ele vai fazer associação. Ele vai fazer o quê? Vai fazer associação das. Fazer associação do quê? Primeiro ele faz o reconhecimento das letras, depois a associação das sílabas e por último ele fazer a soletragem e a soletragem para que venha fazer a leitura totalmente da palavra de acordo com a imagem. Boneca. E assim por diante. Aí o professor mais uma vez irá colocar outra imagem. Outra imagem, onde o aluno irá dizer, professora, aqui é uma casa.
Então, vamos lá. Então, já que é uma casa, então vamos tentar fazer a formação, a criação, a formação dessa palavra, casa. Então, o aluno vai pegar. E casa começa com que letra? C, professora. Então, C, C, A, S. Então a criança vai fazer o quê? Ele vai fazer a reconhecimento das letras, associação das sílabas e, por último, a formação da palavra. Não é isso? Então, é um recurso que a criança aprende de forma lúdica, de forma divertida, a leitura, né? A aprendizagem da leitura e da escrita de forma favorável e positiva na alfabetização, principalmente para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Terceira atividade. Dados silábicos. Material utilizado. Material que foi confeccionado. Foi um dado confeccionado com algumas imagens, onde as crianças irão fazer a formação das palavras e associação das sílabas. Foi confeccionado mais alguns dados com as sílabas para a formação destas palavras, para a formação das palavras de acordo com o dado das imagens. Depois de ter confeccionado os dados, a criança irá jogar o dado, olhará a imagem que foi sorteada no dado e irá fazer a formação da sílaba e a formação da palavra, a associação da sílaba e a formação da palavra. Vamos lá, a imagem foi uva. Vá. Novamente, a criança jogará o dado e olhará a imagem que foi sorteada no dado e fazer a junção das sílabas e a formação da palavra. Vamos lá, dado. Dado. Novamente, outra criança irá fazer ao sorteio do dado, olhará a imagem que foi sorteado o dado e irá fazer a formação, a junção da sílaba e a formação da palavra. Então, o objetivo dessa atividade é fazer com que a criança aprenda de forma divertida, interativa, que a criança vai interagir tanto com o professor e tanto com os outros colegas. Vai ser uma aprendizagem onde a criança aprende de forma positiva, além de associar os conhecimentos cognitivos, o conhecimento motor, a agilidade, o raciocínio. É uma atividade muito criativa, criativa e positiva para a alfabetização. Né? Sabemos que a criança, como foi dito já nas outras atividades, que a criança aprende de forma positiva quando ela recebe de bom gosto aquela atividade. Então, pensando nisso e no processo da alfabetização, que é um processo onde a criança aprende de forma... Então, pensando no processo da alfabetização, essas atividades contribuem muito para o desenvolvimento da leitura e da escrita no primeiro ano do ensino fundamental, pois sabemos, nós como professores, que uma atividade lúdica contribui muito para que a criança desenvolva aspectos que elas não reconhecia, que não sabia e que estava escondida através
de práticas que não foram desenvolvidas, né? E que deve ser desenvolvida agora nos anos iniciais, né? Então, a alfabetização, ela toma como base isso, né? O desenvolvimento dessas habilidades, desses conhecimentos para, para o ensino fundamental, onde o lúdico contribui muito.